Olá! Hoje o Mundo Político vai tratar da reforma administrativa que está em discussão na Câmara dos Deputados. A reforma que pretende colocar fim à estabilidade no serviço público. Mais de uma centena de entidades de servidores do país se manifestaram contra a reforma. Eu vou conversar com o Pedro Pontual, ele é o presidente da ANESP, a Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, uma entidade que representa os gestores no governo federal. Tudo bem, Pedro? Muito obrigada por atender o Mundo Político. Tudo bom, Vivian? A gente que agradece muito o convite para conversar. Hoje, então, foi um dia de uma manifestação, de parte de um movimento que os servidores federais estão fazendo, não é? Mas que tem também, inclusive, já Belo Horizonte mesmo teve servidores estaduais, o pessoal de Polícia Civil, Polícia Penal e da Polícia Federal, né? Aí sim, federal, que se manifestou. Como é que foi esse encontro e como é que está caminhando esse movimento? Então, na verdade, como o serviço público é bastante complexo, né, e tem vários tipos de carreiras e funções considerando a União, os estados e municípios, esse acaba sendo um processo de convergência, de encontro das várias carreiras. Então, teve uma grande organização por conta das carreiras policiais, que tem também se organizado em protesto, e tem havido uma forte compreensão de que a PEC 32 é incorrigível, de que realmente ela não faz sentido, né? Tem que zerar e começar de novo. E aí a gente tem visto carreiras estaduais também, como você mencionou, policiais, carreira do fisco, que também estão se organizando e manifestando. Hoje a gente fez uma carreata em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, colocamos faixas nos campos na Esplanada, e é uma parte do movimento nosso de chamar a atenção, e é um engajamento das carreiras públicas, mas é um diálogo onde cabem não só os servidores, é um diálogo em que cabem os demais atores da sociedade. Então, a gente também está chamando um pouco a atenção para esse praticamente escárnio que está sendo que é com a população brasileira. Pois quando vocês falam em carreira, não é? A gente pensa em interesses de categorias que são legítimos, mas de categorias que estão querendo defender aquilo que eles conquistaram, que está lá previsto na Constituição. Só para quem não sabe, essa reforma administrativa é uma PEC que vai alterar, se passar, a Constituição Federal. Então, e isso vai atingir todo o serviço público no país, não só o serviço público federal. Vou começar para você abordar essa questão do que representa. Eu queria primeiro falar da justificativa que o texto da PEC traz, que foi inclusive feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele diz que o Estado custa muito, mas entrega pouco. Ele argumenta que a reforma pretende evitar um duplo colapso na prestação de serviços à população e no orçamento público. Essa reforma que retira a estabilidade, que tem esse foco central, mas ela é mais ampla que isso, ela pode tornar o servidor mais produtivo e o Estado mais eficiente, como defende o ministro? Acho que essa pergunta sua ela é central. É uma das principais perguntas a serem feitas. E, de fato, o que a gente quer, até a carreira que eu hoje represento, é uma carreira voltada à gestão que tem sempre
mantém sempre a busca pela maior eficiência. É uma das características da gestão. É garantir que você consuma menos insumos, menos recursos, e entregue os mesmos resultados ou mais resultados, né? É o conhecido como fazer mais com menos. O problema que a gente vê quando o governo alega, né, e nesse texto que você agora se referiu, assinado pelo próprio ministro da Economia, fala que o Estado custa muito e entrega pouco, bom, aí a gente tem dois problemas. Primeiro, é a caracterização do custa muito. Existem várias falhas na forma como isso é calculado. Por exemplo, dentro do governo federal, o número que o governo utiliza é de que os gastos chegam a 300 bilhões por ano. Esse, de fato, é um número que tem respaldo na realidade. O governo só não diz que dentro desse número também estão os aposentados, que já foram trabalhados na reforma da Previdência. Então, a expectativa é que a parte dos gastos previdenciários já se reduza. O restante, os cento e poucos bilhões que são os salários dos servidores, dos 600 mil servidores públicos federais ativos, são então ele acaba inflando esse número, né? Muito a exemplo do que hoje o TCU já denunciou, que é uma coisa gravíssima, que os números da Previdência também foram incorretos, né? Não vou dizer mentirosos, porque acaba presumindo a intenção, mas então pode ter sido um erro. Se foi um erro, é muito grave. De qualquer forma, é muito grave. Os números da Previdência já estavam errados. Quando a gente fala num gasto de 100 bilhões, nossa, 100 bilhões é muito dinheiro. Mas a gente está falando em algo que mantém todas as universidades federais do país funcionando, toda a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Itamaraty, o INSS, o IPEA, o IBGE, as forças, as equipes dentro dos ministérios, Arquivo Nacional, Departamento Penitenciário Nacional, são mais de 180 órgãos públicos que são contabilizados dentro desse número. E aí, bom, a gente precisa, quando isola esse valor, fica até difícil dizer se esse valor é muito ou é pouco, porque o que faz você definir se o seu gasto está sendo alto ou baixo é o resultado que você tem, né? Porque da maneira como o governo está falando, parece que um serviço público, serviço é sempre intensivo em mão de obra, né, em pessoas. Então, a maior parte das despesas, quando você provê um serviço, um call center, por exemplo, que é um provimento de serviço também muito comum hoje, você vai pagar muitos salários. Então, o fato de você gastar 100 bilhões, isso em si não é um problema. O problema é se você está obtendo o retorno que você entende que é o adequado, o equivalente a esses 100 bilhões. Aí é o entrega pouco. É o tal do entrega pouco. A questão é, o que o governo usou para medir o entrega pouco? Eu não sei responder. O ministro da Economia disse, acho que tem 2 semanas, que olha que absurdo, são 600 mil servidores públicos no governo federal. Metade desses servidores, 300 mil, estão debaixo do guarda-chuva do MEC. Isso é fato, isso é real. Bom, mas se tem tantos servidores, mas o Brasil fica mal colocado no PISA, e o PISA é uma prova padronizada que foi criada pela OCDE, e a padronização do PISA só faz a prova adolescente de 15 anos. É isso, você não pode fazer a prova se não tiver 15 anos de idade. Por definição, ela é feita para medir esse público. E ela mede matemática, ciência, educação financeira. E aí ele falou que o Brasil está mal. Bom, para começar, que a União é responsável pela educação superior. Em geral, o jovem tem 18 anos ou mais, já concluiu o ensino médio. Então, ele já tem um erro conceitual.
Os Usou poucos... uma referência do ensino médio para falar do que é a responsabilidade da União, que é o O superior. ensino superior, exatamente. E os poucos adolescentes que cursam os cursos técnicos dos institutos técnicos federais, não são a maioria dos adolescentes de 15 anos, são um percentual bem pequenininho, são os que melhor desempenho tem no PISA quando o Brasil faz a prova. Então, a questão... E aí ainda fica uma implicação muito ruim, porque olha só a avaliação que ele faz. Apesar do erro conceitual absoluto, não faz nenhum sentido, porque era só ele atravessar a rua, ou dar um telefonema ao ministro da Educação, atravessar a rua para encontrar com ele, para ele ter vastos indicadores da educação, para poder fazer uma discussão mais aprofundada. O erro que ele comete nesse caso é dizer o seguinte: olha, eu tenho muitos servidores e a nota é ruim. Não existe nexo causal entre uma coisa e outra. Porque quando você vai avaliar uma política pública, e esse ponto é muito importante, você precisa avaliar todos os insumos que são colocados para ela. Então, o insumo de pessoa, de RH, é um dos insumos. Outro insumo é você ter o valor de custeio, o dinheiro necessário para a manutenção daquele serviço, aquisição de tudo que precisa. Então, vamos pensar, digamos, um exemplo. Uma unidade de pronto atendimento de saúde, que é fácil da gente imaginar. A gente pode perguntar para uma pessoa que acabou de usar o posto de saúde, o que você achou do serviço? A pessoa vai dizer: foi bom. Ótimo. Você pode perguntar por quê, se teve alguma coisa que se destacou e tal, é interessante. Mas se a pessoa responde: não foi bom. Bom, por quê? Ela pode dizer: porque o médico nem olhou para minha cara e me deu uma receita. A gente sabe que essa é uma questão. Não é um relato raro. Mas pode ser também porque, olha, eu fui lá, não tinha o remédio que o médico me prescreveu. Eu fui lá, eu tive que ficar de pé o tempo todo. Eu fui lá, tinha infiltração. Eu fui lá, não fui bem recebido. Eu fui lá, tinha uma fila quilométrica. Você está Então, querendo dizer que o governo não tem uma avaliação ou não faz avaliação do seu próprio serviço, que isso Exato. que reflete, porque, na verdade, essa percepção, essa fala do Paulo Guedes está no imaginário popular. A gente sabe, Correto. não é isso? Ele vai exatamente ao encontro da percepção popular. Gasta muito e entrega pouco. Então, o que você está dizendo é que o governo não afere o seu próprio serviço? Correto. Porque você precisa saber, para consertar alguma coisa, você precisa saber onde está o problema. Você precisa fazer um diagnóstico. Então, você precisa ver aonde existe o problema para cada tipo de serviço público diferente. Pensar em educação e saúde são serviços fáceis para a gente. Mas o governo federal entrega passaporte, faz verificação de entrada e saída do país, regula o fornecimento de água, não o fornecimento, mas a captação de água. Você tem um rio e você tem uma indústria de celulose que consome muita água. Em uma cidade, existe um órgão público, existe a Agência Nacional de Água, que define qual é a quantidade de água que cada um pode captar para não faltar água para o outro. Isso são serviços públicos federais que são oferecidos. Oi? A diversidade é enorme. Né? Exato. Então, não dá para você padronizar de uma única forma. E aí, olha só, é muito importante fazer a avaliação de desempenho do servidor, mas você só consegue fazer a avaliação de desempenho do servidor depois que você faz a avaliação de desempenho institucional. Ou seja, o órgão está entregando o serviço. Qual que é o objetivo do órgão? Qual que é a meta? Né? A Polícia Federal é o quê? Diminuir o tráfico de drogas? Como é que você mede isso? Como é que você mede a performance de um órgão policial? Porque o erro que pode acontecer numa discussão rasa, como está sendo feita, que o governo se aprofundou pouco e não chamou especialistas para conversar, é que você pode acabar criando coisas viciadas como o policial que emitir mais multas vai ser o mais eficiente. Não é verdade. Essa discussão tem que ser feita para a segurança pública. Cada setor precisa de uma discussão própria. Eu queria avançar um pouquinho no texto, porque a gente, na verdade, não falou, não explorou muito o texto,
Vamos lá. Para que as pessoas possam entender, mas nós falamos só na questão da estabilidade que está sendo questionada, mas, de fato, a PEC propõe, pelo menos, 4 tipos diferentes de vínculo com o serviço público. Acaba com aquele regime único que hoje vige o serviço público, que determina você faz concurso, tem estabilidade, tem um período probatório, depois vem a estabilidade, e tem também, dependendo do lugar, cláusulas de desempenho, que são usadas para a pessoa evoluir na carreira. Isso varia de lugar para lugar. Mas esses vínculos, eles falam em vínculo de experiência, vínculo por prazo determinado, cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargo típico de Estado e cargo de liderança e assessoramento, que é aquele cargo de confiança. Não é? Como é que essa categorização seria aplicada? Não é? Só para dar uma geral, assim, para as pessoas entenderem o que o texto está propondo. Como é que isso seria aplicado? Como é que você... E lembrando que isso tem um efeito cascata para estados e municípios, né? Isso é válido para todo mundo. Na Câmara, no Congresso. Isso, a PEC ela vale para todo mundo, então ela vai afetar todos os serviços públicos do país. Dentro dessas categorias, a gente pesquisou, e aí, felizmente, um jornalista conseguiu quebrar o sigilo que o governo impôs ao processo que tramitou internamente no Ministério da Economia, que gerou essa PEC. E aí, quando a gente analisou o material, ali naquele material está dito que o cargo por tempo indeterminado é onde eles pretendem que fiquem a maior parte dos servidores. E a ideia do tempo indeterminado é que existe um contrato com a pessoa, com o profissional, que não tem prazo definido, mas que pode ser encerrado a qualquer momento. Então, é justamente aonde está a tal quebra da estabilidade. E é como funciona na iniciativa privada, a grosso modo. Né? A grosso modo, correto. Apesar de que, a grosso modo, na iniciativa privada existe a CLT. Né? Então, existem as proteções, o FGTS, o aviso prévio, tem uma série de... É diferente a demissão sem justa causa, com justa causa, e o governo não propõe, ou não está claro o que eles pensam, como seria o regime desse tipo de contrato. Né? Teria os mesmos direitos na CLT, por exemplo? Bom, isso é uma coisa. Mas a outra coisa é o seguinte, diferentemente da iniciativa privada, no setor público, a gente, ao lidar com recursos públicos, patrimônio público, os rigores disso são muito maiores. Uma coisa, por exemplo, é que, se eu tenho a estabilidade, eu posso dizer para o meu chefe, olha, eu não vou assinar isso, e eu recomendo que você não assine. E eu sei que eu não vou ser demitido. Então, eu consigo proteger o patrimônio público. Isso acaba com a corrupção? Claro que não, mas isso diminui. A gente está vendo os casos, por exemplo, agora, que a CPI está revelando. Quando a legislação brasileira diz que, em situações de emergência, né, de catástrofe, toda a burocracia dos processos de despesa, de compra, de aquisição, é dispensada. Né? Todo o rigor de controle dos passos é dispensado. E então a gente vê que fica muito suscetível a práticas que não são as práticas adequadas e corretas. Por isso que a burocracia existe. Ela não impede, claro, tem erros e exageros, mas ela não impede a corrupção, mas ela diminui muito a chance de acontecer. Né? Acaba que, como tem muitas pessoas na cadeia de tomada de decisão, fica muito mais difícil você corromper muitas pessoas. E se essas pessoas têm estabilidade, é mais uma blindagem. Esse é um lado importante da estabilidade. Outro lado importante da estabilidade está relacionado com os cargos, que você mencionou que é a última categoria. É o fato, por exemplo... Isso. Primeira coisa, vamos pensar o seguinte, na vacinação no Brasil todo. O governo tinha que estar fazendo campanha, comprar a seringa, a agulha, a vacina, o algodão, o álcool gel, o álcool de farmácia,
capacitar os servidores, achar os locais de vacinação, preparar, informar a população. Enfim, a política pública de vacinação, de campanha de vacinação, é gigantesca. Mas o governo está dizendo o seguinte: o problema do serviço público é porque a enfermeira que vai dar a vacina no seu braço tem estabilidade. É por isso que o serviço público no Brasil é ruim. Não faz sentido isso. Agora, é importante ela ter estabilidade, porque quando eu vou lá, eu sei que é uma enfermeira. Porque se troca esse cargo estável por um cargo de livre indicação, de uma contratação que entra um prefeito, ele demite todo mundo e contrata quem ele quer, pode ser que seja a sobrinha do prefeito, a enteada do prefeito, ou pode ser que seja o tio das marmitas que entregou marmita para todos os cabos eleitorais do prefeito. E aí agora ele está pagando a campanha dele usando cargo público. Porque você tirou o rigor de contratação. Então, a estabilidade, ela protege a sociedade e o serviço público. A mudança da narrativa para dizer que é um privilégio do servidor está incorreto. Eu queria só aproveitar, na linha do que você está dizendo, citar a nota técnica do Senado, que diz que o efeito da reforma, a nota vai até mais longe, dizendo que o efeito da reforma administrativa, no caso de aprovação, pode ser o contrário do que se propõe aí, de enxugar a máquina e tornar ela mais eficiente e mais barata, né? E aí a nota técnica diz que o risco é de aumento da corrupção, de cooptação do Estado pela iniciativa privada, que é um aspecto que eu queria que você comentasse, porque exatamente dessa abordagem, e a redução da eficiência do setor público. Como é que ele pode ficar mais ineficaz com esses vínculos diferentes? E essa outra abordagem também, cooptação do Estado. Então, vamos lá, quais são os riscos? A questão é o seguinte: hoje eu, servidor, tenho a liberdade de fazer uma crítica a um proponente, por exemplo, um fornecedor que procura com preço elevado, com produto ruim, e eu posso falar que não vou assinar a nota técnica que orienta essa compra, por exemplo. E se eu não tenho estabilidade e o dono da empresa tem algum tipo de relação com o meu chefe pode falar: não, você vai assinar assim, senão eu te demito amanhã. Amanhã você está na rua. Então, você está removendo uma camada de proteção, certo? E você permite absurdos que hoje que a gente sabe que acontecem, porque a gente tem uma cultura patrimonialista. Né? O que é o patrimonialismo? É o indivíduo, a pessoa que foi eleita para um cargo público, achar que agora a estrutura pela qual ela está responsável para gerir é dela. E ela pode botar a família, os amigos, porque agora ela é dona daquilo. E não é assim. Ela agora é a responsável por gerir aquela estrutura para entregar serviços. O objetivo final do serviço público é sempre entregar um serviço. E o governo nem perguntou para um único cidadão, usuário dos serviços, o que o cidadão achava que precisava ser melhorado. Então, o que acontece nesse sentido? Se você começa a colocar com pessoas que não são profissionais da área, que entendem, essa pessoa vai precisar levar mais tempo para fazer alguma coisa. Você vai perdendo eficiência. Às vezes, você pode acabar colocando mais pessoas para fazer uma coisa que bastaria uma, porque se tem um especialista em gestão, como é o caso da minha carreira, faz parte do meu trabalho fazer uma avaliação do fluxo. Olha, leva 7 dias para esse processo concluir. Mas eu reparei que aquele estágio ali, às vezes a gente pode pular ele, vai levar menos dias, ficar mais rápido, a gente vai fazer mais. Isso é a essência da gestão. E a gestão pública, porque tem regras próprias, ela é diferente, ela tem uma complexidade maior. Então, é bom que eu entenda as normas da administração pública. Para que eu vou estudar, no entanto, uma lei de licitação, ou então como é feito o convênio do governo federal com prefeituras, no meu caso, uma carreira federal, se depois eu vou ter que ir, eu estou num cargo de tempo indeterminado, eu sou demitido e eu tenho que procurar emprego numa empresa privada, não sei, na Havaianas. Aí eu vou chegar lá e vou entregar meu currículo para eles e dizer: olha,
eu estou em dia com toda a legislação de contratação pública. Eles vão olhar, tá, tchau. Aí cabe uma pergunta, uma questão. Porque eles falam em aquelas carreiras que são carreiras de Estado, não é? O texto da PEC fala disso, quer dizer, então elege algumas carreiras que ainda dependeria, inclusive, de norma infralegal, né, outra legislação dizendo quais são essas carreiras, isso não consta da PEC. Mas, enfim, a pergunta para você, que é um gestor e que está defendendo, está contra a reforma. Existem carreiras que podem entrar nessa categoria? Ou você entende que não? Que o serviço, enfim, a estabilidade, como é hoje, tem que ser mantido? A gente entende que a estabilidade, como é hoje, deve ser mantida. Por quê? Se precisa pelas razões que eu mencionei. O fiscal tem que poder dar a multa, o fiscal do IBAMA tem que poder dar a multa, sem medo de ser demitido, o delegado da Polícia Federal tem que poder fazer a apreensão de madeira ilegal sem medo de ser demitido, ele é removido do cargo de chefia, mas ele não perde o emprego. Qualquer carreira no Estado, é isso que você está dizendo, seja ela assim, né, de ponta ou não, ou de sustentação. Eu vou chegar lá. A gente está fazendo uma conversa primeiro dentro de uma ideia mais conceitual geral, depois a gente entra na PEC. Eu acho importante que quando eu vou buscar a vacina, quando eu for ser vacinado, vou levar meu filho para tomar uma vacina tríplice, por exemplo, eu quero que seja uma pessoa que saiba o que está fazendo. Aquela pessoa, não quero que seja um paniguado do prefeito. Eu não quero o domínio público. Então, se a gente for discutir a estabilidade, ver para quem vale e para quem não vale, a gente precisa entender qual que é o problema que a estabilidade causa. Porque, veja bem, a narrativa pública que existe é de que o servidor faz o concurso, se acomoda, porque não pode ser demitido, aí ele não trabalha, o serviço público é ruim. Essa é a narrativa que está posta. Só que não existe nenhum fato, nenhum dado que respalde isso. Na verdade, a avaliação de desempenho nem precisa de PEC. A avaliação de desempenho já existe hoje. O Ministério da Economia podia pegar os casos de avaliação de desempenho bem-sucedidos e os casos mal-sucedidos, em que ela é mal implementada, e já propor, vamos usar um exemplo bem-sucedido. A avaliação de desempenho só tem que evitar a perseguição política, a perseguição por questões raciais, o assédio moral, o assédio sexual, todo tipo de preconceito. Você tem que evitar isso, claro, ou pelo menos mitigar. É sempre impossível evitar totalmente. O que não está regulamentado é a demissão por insuficiência de desempenho. E, para isso, não precisava de PEC. Isso já está na Constituição já desde 98. Então, a questão é o seguinte, qual é o problema real da estabilidade? Números. Porque se alguém faz esse argumento, uma mesa de bar comigo, e fala, é um absurdo, porque o servidor público faz concurso e se acomoda, eu conheço vários. Eu vou entrar nessa conversa. Uma mesa de bar não tem problema nenhum. Fala, olha, o fato são 11 milhões no país, a gente precisa saber estatisticamente se a estabilidade causa paralisia do servidor público estatisticamente. Precisa ter um dado de um diagnóstico para orientar uma solução. Porque você conhece 3 dentre 11 milhões, não é justificativa suficiente para que isso seja alterado. Né? Então, você precisa caracterizar a estabilidade como um problema do ponto de vista de diagnóstico numérico. Não existe isso. Então, o que está acontecendo, a PEC é uma reforma baseada no novo modelo de gestão, é a gestão orientada ao preconceito. Uma questão que, enfim, vai nessa linha aí. O Estado como um todo, precisa de uma reforma administrativa ou precisa ser mexido, não dessa reforma, mas você acredita que há o que melhorar e o que seria isso, que caminho que teria para buscar-se a excelência? Você disse que você está apontando aí um sério problema de falta de medição, de aferição da realidade do serviço público no país. Então, eu acredito que para fazer qualquer mudança, esse é um caminho. Mas você acha que é necessário, olhando para o que há de evidência,
Nós precisamos de uma reforma administrativa? É imprescindível uma reforma administrativa. E por É onde absolutamente necessário. O Ministério da Economia, o governo e o país está perdendo uma excelente oportunidade de fazer algo que realmente melhore o serviço público para o cidadão brasileiro. Para começo de conversa, tem 2 dispositivos que não estão regulamentados, que foram inseridos na reforma administrativa de 1998, por uma PEC aprovada naquela época, que se tornou a emenda constitucional número 19, que é o seguinte: esse que eu mencionei, basta uma lei complementar que regulamente a demissão do servidor por insuficiência de desempenho. Para isso não precisava de PEC agora. O segundo é a lei que regulamenta a avaliação do serviço público pelo cidadão. Existe esse dispositivo, já está na Constituição Federal. E fala, a lei irá... Desde 98. Desde 98. Então, se você regulamenta isso e você bota formas de avaliação, cria formas de avaliação para o cidadão dizer, e você pergunta, você gostou do atendimento? Não. Por quê? Esse porquê é fundamental. Rede social é fácil, inclusive, né, de se fazer. Oi? Isso é fácil de se fazer em larga escala com redes sociais. A tecnologia hoje já é super favorável para isso. Você tem toda a razão. Então, a reforma que a gente precisava fazer era, o que a gente precisa? É que o serviço público esteja completamente focado no cidadão, no usuário do serviço. É a partir do ponto de vista dessa pessoa que a gente tem que avaliar o serviço público. Não é do cara que veio do mercado financeiro, que passou a vida inteira em São Paulo e acha que o Estado é um problema e que servidor público é tudo preguiçoso. Eu já tive, olha só, eu fazendo um mestrado, eu encontrei conheci hoje se tornou um grande amigo, jornalista, que vive em São Paulo, dentro das formas de pensar específicas ali de quem só conhece o setor privado. E aí, lá para o dia, lá pelas tantas, no começo do processo ainda, quando a gente estava se conhecendo, ele falou, olha, desculpa, você não me ofenda, não, mas eu conheci, tinha um outro colega, que também servidor público, e ele falou, eu estou surpreso em ver servidores públicos concursados capazes de fazer um diálogo com o professor aqui sobre a economia, sobre a entrega de serviço, sobre a qualidade, sobre gestão, sobre como fazer. Eu não sabia que tinha gente assim em Brasília. Ele foi super sincero, ele foi cândido. Eu agradeci muito isso. E eu também não tinha essa noção de que as pessoas não consideraram capazes de enxergar uma capacidade dentro do serviço público. E é um mestrado que eu fui fazer que eu tive que pagar do meu bolso, estou endividado até hoje. Porque o governo não paga para a gente isso. O máximo que ele faz, ele libera, continua pagando o salário para a gente conseguir pagar as contas, continuar pagando as contas, porque, afinal de contas, as contas continuam chegando, mesmo quando você vai fazer uma pós-graduação. E tinha gente lá do setor privado, que veio, por exemplo, da McKinsey. A McKinsey, isso foi nos Estados Unidos, a McKinsey pagou a mudança da família toda para lá e pagou a mudança da família toda de volta. Aí o cara estava trazendo televisão, um monte de coisa. Investiu no recurso humano. E eu não era a mesma coisa comigo, mas eu estava felicíssimo só de ter a oportunidade de fazer aquele curso. Então, a gente... uma outra coisa que precisa melhorar no serviço público é a gestão de recursos humanos. A gestão de recursos humanos é muito frágil. Você tem que identificar as pessoas, se ela está produzindo o máximo que ela pode. Isso precisa acontecer. Hoje, os recursos humanos no serviço público é um cartório. É o cara que processa lá as suas férias, você vai agendar as férias. É isso, você fala, não entrou 13º. Eles veem isso. Mas precisa ser uma pessoa que dialoga com o chefe da unidade e fala, as pessoas que na dentro da unidade estão comprometidas, você vê que elas estão engajadas, você vê que elas estão gostando do que estão fazendo. Não, eu estou com um problema com esse cara. Então vamos ver qual que é o problema desse cara. Tem um caso clássico aqui em Brasília que botaram uma pessoa negra numa equipe que fazia piadinha racista o tempo todo. Não era uma equipe que falava assim, você só pode entrar pelo elevador de serviço, mas que fazia piadinha que, para ser engraçada, você precisava partir da premissa de que o negro é uma pessoa inferior. O cara passava o dia ouvindo piadinha desse jeito. Todo mundo caindo na gargalhada. Não produzia. Ele não conseguia, ele vivia em depressão. Aí você tirou a pessoa daquele ambiente tóxico, colocou num ambiente muito mais saudável, a pessoa deslanchou, produziu, se viu que era um profissional fantástico. Então, a gestão de recursos humanos é uma coisa complexa. A discussão tinha que estar sendo séria.
O cara fala, não, eu não gosto da estabilidade, não sei porquê, mas eu não gosto, acho que está todo mundo preguiçoso e vou mudar isso. E faz uma PEC para mudar a Constituição. E bota, fala, não, porque esse pessoal tem muito privilégio, salário alto. A PEC não mexe em salário. Precisa fazer avaliação de desempenho. A PEC não mexe em avaliação de desempenho e nem precisaria de PEC para isso. Salário, tem um projeto de lei no Congresso Nacional que tenta resolver essa questão, moralizar o teto referente ao dos ministros do Supremo. Então, assim, a PEC ela não faz sentido existir. Tem muito problema para corrigir. Ela não corrige os problemas que precisam e ela cria outros. Porque tudo que está naquela PEC, ninguém fez uma estimativa do impacto do que vai acontecer. É o mínimo da gestão pública. É você fazer um cenário de impacto. O risco que a PEC traz do seu ponto de vista, se ela for... Ninguém parou para pensar o que aquelas mudanças vão causar e já botaram na Constituição e já botaram para todo mundo, para o Brasil inteiro. Mas isso significa serviço público para o atendimento à população. Como é que você vê qual que é o seu ponto de vista? Se ela for aprovada, como é que vai impactar numa palavra para a gente encerrar? Desorganizar. A PEC desorganiza. E a PEC, primeiro é o seguinte, quem vai contar para o prefeito as novas regras? O prefeito não vai mais saber, ele precisa botar mais gente agora, que a população continua crescendo. Ele precisa colocar gente criar um novo posto de saúde, ele não vai saber como é que ele pode contratar. Afinal de contas, agora é tipo de Estado, não é tipo de Estado, eu tenho que fazer um contrato CLT, eu faço o que eu faço? A gente tem 5.570 prefeitos no país. Primeiro, não é? O impacto primeiro. É isso, é desorganizar. E como muda de uma hora para outra as regras, não prevê quem vai contar para os 5.570 prefeitos, mais 27 governadores, as novas regras. Quanto custa essas mudanças? Os prefeitos e os governadores sabem que eles vão ter que enfrentar greve, que o Paulo Guedes vai embora, mas o prefeito e o governador é que vai ter que implementar as regras, é que vai enfrentar as greves, que o professor vai perder férias. Ninguém conversou com os professores para dizer isso para eles e para perguntar para eles, ou dar a oportunidade deles defenderem. Não, por que eu preciso dessas férias? Para nós tem que dialogar. Eu até concordo que 30 dias de férias é razoável, mas você tem que fazer o diálogo com todo mundo. E aí vai ser prefeito que vai ficar 2 anos parado, mudando, reestruturando a prefeitura, governador também, sem saber aonde chegar, porque ninguém sabe por que essa PEC está acontecendo. Ninguém sabe. Não tem impacto fiscal. Agora, Pedro, nós estamos falando de um futuro mais para frente mesmo, né? Mas tem um futuro mais próximo, que é, na verdade, esse embate que deve ocorrer dentro do Congresso e sob pressão, né? A PEC está instalada, a PEC começa a tramitar na comissão especial, a comissão especial da PEC está instalada e ela começa a ser discutida, e tem aí, parece que 40 sessões, enfim, tem uma estrada aí pela frente. Quais são as chances que vocês que estão acompanhando o processo lá e acompanhando os parlamentares veem da real possibilidade de aprovação? Isso levando em conta que, em maio, quando passou na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, passou com muita dificuldade, passou com um placar apertado, não é? E isso é um prognóstico ruim para uma PEC que tem que ter 3/5 do plenário para aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, tem um problema de base aí, que é o seguinte, a discussão agora é isso, ela tem um tempo muito rígido e delimitado, né, até 40 sessões do plenário para medir o debate, tem os passos na comissão especial, e aí deve ir lá para o plenário da Câmara dos Deputados, lá para final de setembro, que parece ser a estimativa mais geral aí. E o governo tem maioria, claramente. E a defesa que existe do relator, do presidente, são defesas governistas, são muito colocadas nesse sentido. E aí existe aquela demanda geral, não, precisamos fazer alguma coisa, né? Precisa ter uma reforma. Então, tem essa daqui, vamos em frente. O problema é que essa PEC 32 é uma coisa, ela tinha que ter sido devolvida e falar, olha, faz de novo. Sabe aquele negócio, professor que olha o trabalho mal feito do aluno? Não, faz de novo e me entrega depois, por favor,
Não vou nem ler isso aqui, porque eu sei que está mal feito. Você tem uma Olha que ideia? adiou-se muito a entrega, hein? Tem Não, que ver desde metade do ano passado. é uma comédia de erros, porque quando você olha a tramitação dentro do Ministério da Economia, ela tramitou muito rápido internamente. E os pareceres técnicos são pareceres concordando com o que está proposto. Claramente veio de cima para baixo. Não foi uma construção técnica. Não fez diálogo com as pessoas para poder saber o que eu preciso botar aqui, né? Com os próprios servidores. Você vai ouvir de tudo, mas tira dali só aquilo que você acha que é o necessário. A Austrália fez isso. A Austrália contratou um grupo de especialistas que trabalhou por 18 meses, ouviu os usuários, os cidadãos, ouviu os servidores, ouviu os gestores, né, a parte mais política, produziu um relatório com 8 propostas e entregou para o governo federal da Austrália, lá também é uma federação. O governo federal da Austrália recebeu, analisou as propostas, decidiu quais ele iria mandar para o Congresso Nacional, para o Parlamento australiano. Então, é um processo muito melhor construído. Aqui a gente tem uma proposta de emenda à Constituição que nasceu de nada, de preconceitos, e chega na Câmara com a força de que precisamos fazer uma reforma. Infelizmente, a chance de passar é alta, e os parlamentares, olha quanta coisa acontecendo no parlamento tem agora. A gente tem ali o PL da questão indígena, que já foi matéria ontem, a privatização da Eletrobras, tem o tal do projeto de lei do terrorismo, tem milhões de temas extremamente importantes. Os parlamentares precisam virar especialistas da noite para o dia em temas absolutamente divergentes de todo tipo de coisa. Então, é claro que não é possível. Você não consegue fazer uma discussão técnica aprofundada dentro do parlamento. Você tinha que ter feito isso fora, para que o parlamento pudesse contar com o fato de que a proposta que chegou lá bem construída, bem feita, Agora, que teve um raciocínio. Esse é o maior risco que a gente tem. A gente está reformando a Constituição sem saber por quê e aonde a gente vai acabar. uma PEC como essa, né, que está tratando da estabilidade no serviço público, e que diz respeito, então, ao atendimento da população como um todo, pode ser mais grave em um ambiente político mais autoritário? Boa pergunta. Essa não é uma reflexão que A eu tinha feito. estabilidade, né? Na verdade, sim, né? Porque se você fragiliza as relações trabalhistas do servidor público, que é como se pretende, né? Desses 5 vínculos que você mencionou, só um tem estabilidade, quando hoje estabilidade é para todo mundo, a gente tem fica tudo mais suscetível. Porque a pessoa que depende do emprego para pagar a conta, para botar comida em casa, pagar aluguel, ela vai pensar 2 vezes antes de denunciar alguma coisa, ou antes porque existe um comando na lei, que todos nós somos obrigados a seguir. Ninguém, na verdade, é o seguinte, ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal. Então, se alguém me dá uma ordem de falar, ó, bota mais dinheiro aí, e aí nesse orçamento, e quando sair o pagamento, eu quero que esse pagamento vá para a minha conta. Eu não sou obrigado a cumprir essa ordem, porque eu sei que ela é ilegal. Agora, se eu não tenho estabilidade, como é que eu vou fazer isso? Porque a PEC não se dá nem a decência. É mais grave. Exato. Hoje, com o patrimonialismo já é um problema. Imagina no autoritarismo, que o autoritarismo ainda tem isso. O autoritarismo é capaz de esconder a corrupção. Não tem a liberdade de imprensa. As pessoas morrem quando elas denunciam. As pessoas morrem só por criticar o governo, na verdade. É a nossa experiência aqui do país. Então, você fica num outro patamar em que ninguém sabe nada do que está acontecendo, enquanto acontecem os maiores absurdos. E se a pessoa, se você fragilizou o serviço público, como é que você vai segurar isso? É bem pior. Bem pior para nós, para todos nós, para todos os brasileiros. Imagina, ano que vem já vai ter família descobrindo que não consegue matricular o filho na escola porque a prefeitura não consegue contratar professor, não consegue substituir professor que se aposentou.
tem muito servidor que vai se aposentar nos próximos 10 anos, e a PEC não deixa claro como é que você vai substituir. E aí, quem é que vai se... Dizem o seguinte, aí deixa eu fechar meu comentário agora com esse ponto. Dizem que o Estado está capturado pelas corporações de servidores. Olha, eu não discordo disso, né? Eu estou dentro do serviço público, tem praticamente 20 anos, eu não discordo disso. Mas o que exatamente faz o governo acreditar que ele vai criar uma categoria VIP de servidores e que depois vai ter uma lei que vai dizer quem é que está dentro dessa categoria VIP e que quem vai estar dentro não sejam as mesmas corporações que hoje sequestraram o Estado? E a PEC não está fazendo nada para mudar isso? Nada. Então, olha o absurdo, a falácia, né, a falha da argumentação lógica. Precisamos resolver esse problema. Aí, como que a PEC faz? Cria um contexto em que aquele problema vai ter o maior espaço, a melhor capacidade de continuar controlando, porque você não está... Se você tem um diagnóstico que isso é um problema, você precisaria trabalhar o problema, e não criar uma reforma que não resolve nenhum problema diagnosticado. Então, a pergunta, talvez, que precisa acontecer agora é o seguinte: o que essa proposta faz? Você quer quebrar a estabilidade de quem? E por quê? Você botou o Congresso Nacional discutindo uma PEC para quebrar a estabilidade. De quem e por quê? O governo não explica isso. Pedro, foi uma ótima conversa, eu acho que traz aí muitos elementos para reflexão, quem está interessado, e é realmente, como você disse, uma questão, reforma administrativa e os impactos que ela pode produzir, uma questão que interessa a todos os brasileiros que dependem do serviço público. Então, muito obrigada por fazer essa reflexão e trazer essa questão de uma forma mais profunda para a gente. É um prazer debater isso, para a gente é um debate, é uma coisa que é uma paixão da nossa carreira, da gente, é nosso dever discutir Estado. A gente agradece muito pelo convite para ter essa conversa, a conversa realmente foi muito boa, e vocês estão cumprindo um trabalho imprescindível de informar a população. Muitíssimo obrigado a vocês. TV Assembleia. Então, conversei com o Pedro Pontual, presidente da ANESP, da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, a entidade que representa os gestores do governo federal. Nosso assunto aqui, a reforma administrativa, que já tem uma comissão especial na Câmara dos Deputados e está em debate, começando uma discussão dentro da casa, ainda vai passar pelo Senado, enfim, mas envolve o interesse de cada cidadão brasileiro. A gente fica por aqui, até a próxima.